Rodolfo Solivende, mas eu faço um personagem no mercado que é um avatar, um representante do Instituto Humanos, que na realidade ele é o professor Duda. O professor Duda vem se consagrando por estar levando para o mercado o assunto da pessoa com deficiência e diversidade assistiva. Nós trabalhamos diversidade assistiva porque nós incluímos outras pessoas também. Percebemos que o mercado dos idosos, o mercado de gestantes, o mercado de pessoas acidentadas, que na realidade eles são pessoas que podem se transformar em pessoas com deficiência, também deve ser observado. Nosso objetivo é único, nós desenvolvemos estratégias, nós desenvolvemos produtos, serviços, nós desenvolvemos fazendo o quê? Fazendo uma coisa muito interessante que na minha fala eu vou mostrar para vocês. Finalmente, o Cid Torquato, que está aqui, foi ex-secretário da pessoa com deficiência da cidade de São Paulo. Ele promoveu, né, Cid? Ele promoveu na associação comercial, ele promoveu o representante do Google. A gente vem batendo há 10 anos e o representante do Google falou em alto e bom som. As pessoas com deficiência, e eu também incluo a diversidade assistiva, eu vou mostrar alguns números, são consumidores, assim, e devem ser respeitadas por isso. Então, na hora, o que o Instituto bate? Na hora de desenvolver produtos, serviços, e na minha palestra eu vou mostrar para vocês, deve ser pensado. Quem está aqui de marketing, quem está aqui de publicidade, para vocês terem uma ideia, nós estamos com a Ana Maria Machado, que é a primeira brasileira intérprete de Libras que está e que tem transtorno do espectro autista. Isso, gente, representa muito para quem estuda. E por favor, o seu livro, isso daqui hoje, vocês que estão seguindo o roteiro, não há roteiro, uma coisa muito bonita, não há roteiro, o roteiro se quebrou, é porque as pessoas, por exemplo, Marcelo não ia falar, mas esse cara tem uma história de vida, viveu os últimos 2, 3 meses, que se ele não falar, eu estou sendo ingrato com o conteúdo necessário para que nós possamos não só compreender, como crescer como seres humanos. O que é gostoso nisso? Há 11 anos atrás, quando eu me tornei uma pessoa com deficiência, eu era uma pessoa arrogante, era uma pessoa de marketing. Lá atrás criei produtos, entre eles a Telecena, achava que o mercado era feito para a maioria. Eu nunca pensei em idosos, obesos, pessoas com deficientes para mim estavam fora da curva, nunca pensei, não sabia o que era design universal. Me formei em design também, sim. Me formei em design, dava palestras de design gráfico e nunca na minha vida pensei em adequar um material para uma pessoa, por exemplo, que tivesse uma deficiência sensorial. Para mim não me interessava aquilo. Para mim era uma coisa, e eu ouvi isso de empresários, me choca, eu ouvi isso de empresários, hoje com toda essa manifestação do ESG, com foco no social, no crescimento baseado na sustentabilidade, ainda nós temos empresários que dizem o seguinte: a pessoa com deficiência sempre tem um acompanhante, não se preocupe, ele resolve a parada. Gente, isso é muito triste, né, Cid? Muito triste, porque isso significa retirar a independência do ser humano. E mais ainda, quem age assim, as empresas que agem assim, as instituições que agem assim, estão espantando potenciais clientes. O Rodolfo também que está aqui, meu xará, vai dar uma palavrinha também, surgiu, tem 1 minuto para falar. Falei: Rodolfo, você vai falar, Cid, você não se importa, 1 minuto. Aqui é uma manifestação de pessoas com aprendizado, com conhecimento. A nossa regra aqui é o crescimento, a aprendizagem. Gente, me desculpa, não é papo demagogo, não é papo falso, arrepia, está na alma. Depois que aconteceu isso comigo, e depois eu vou contar a história do Marcelo, né, Marcelão? É bom pra, desculpa o palavrão, é bom pra cacete, que esse cara vai contar uma coisa aqui que, fala lá, foram 60 dias que eu já estava enterrando meu amigo.
já estava esperando a data do velório. E ele vai contar o crescimento que ele aprendeu com isso. Mas agora é o Rodolfo. Rodolfo, vou passar o microfone para você. Rodolfo é o homem do microfone, é o apresentador aqui, é o vozeirão. Ele vai contar em 1 minuto uma coisa muito linda. Gente, tudo bem? Vou contar, é um texto que eu escrevi que tem tudo a ver, eu acho que também com esse momento, com o momento da feira, que diz o seguinte: se o desafio é lidar e entender a surdez, o autismo, o Down, se você ainda está nessa de cor de pele, orientação sexual, tá de brincadeira. Então vamos usar empatia para vencer as barreiras, descobrir valores, talentos, amores e no final pode ser legal. Se a visão não funciona ou é até parcial, exercer tal função pode até ser possível. Afinal, de olhos fechados se sonha, se beija e se pensa na solução ideal. Porque um anda e o outro não. Ô meu patrão, você bem sabe do que eu sou capaz, duvida não. Vou esperar sentado a minha promoção. Nem herói, nem coitadinho, só mais um diferente, com direitos que têm de ser respeitados, nem o de toda gente. Sendo assim, a convivência nos traz a experiência, surpreende, abre portas. Quem se abre para esse tema faz da inclusão um poema. Só traz a solução, jamais e jamais um problema. Valeu? Obrigado. Rodolfo é duro, né? Porque eu não estou acostumado com muito Rodolfo. Quantos Rodolfos tem aqui? Só tem 2 aqui. Eu não estou acostumado. Então, quando eu falo Rodolfo, eu fico olhando para mim mesmo. É uma coisa muito estranha chamar o outro de Rodolfo, não é? Para você também, não é? Também, porque não existe muito Rodolfo. É difícil. Então a gente fala, Rodolfo, eu olho para eu fico Rodolfo. Rodolfo, eu quero te agradecer. Rodolfo é uma pessoa fantástica. Rodolfo, eu conheci o Rodolfo lá na Chocolândia do Ipiranga. É a voz da Chocolândia do Ipiranga. Aliás, não só isso, tá, Rodolfo? Você também tem programa, é um locutor fantástico. E vocês não fazem ideia, como o Rodolfo muito bem disse, do que ele é capaz de fazer. Rodolfo é uma pessoa incrível. Rodolfo é um desbravador, né, Rodolfo? Menos, estou crescendo um pouco para te vender. Quem quiser, passa aí o telefone, você faz eventos, Rodolfo. Ele está aqui no palco fazendo eventos. Quem tiver eventos, a voz do evento mais gostosa, mais saborosa, mais deliciosa. Vai casar. Quantas mulheres vão atrás de você, Rodolfo? Casamento, separação. Casamento, separação? Separação também? E, ó, ele faz a separação e depois ele fazer, volta de novo o casal, né? Então tá bom. Gente, nós estamos aqui. Esse evento ele foi criado para ter toda uma programação. Eu esqueci a programação em casa, eu pedi para passarem a programação à mão, olha que coisa linda, passaram a programação à mão, mas eu não vou seguir a programação. Eu não vou seguir a programação porque começaram a se reunir um grupo de pessoas maravilhosas. Nós vamos hoje fazer uma homenagem a Romeu Sasaki. O Cid vai falar um pouquinho agora, depois vai falar o Osmar Santos, uma figura maravilhosa, um amigo meu da rádio Tema Globo de rádio, na época a gente trabalhava lá, mas agora é a vez do Cid Torquato, que eu faço questão de segurar o microfone para ele, seguraria muitas vezes, uma pessoa de alta experiência, alta capacidade, e ele falou uma palavra, militante. Eu queria que você falasse um pouquinho, Cid. Cid Torquato foi ex-secretário da pessoa com deficiência, na secretaria da pessoa com deficiência da cidade de São Paulo, fez revoluções maravilhosas na área, criou-se selo, certificações para conscientização de empresas. Ainda continuam empresas não conscientizadas, né, Cid? E Cid agora está trabalhando com força junto à BNT e ele vai contar a história. Bom, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom tê-los aqui, né? Obrigado pela presença. A gente está aqui só por causa de vocês, né, mesmo? De conversar e bater papo, né, e progredir todo mundo junto, sabe, em busca de uma sociedade mais acessível e inclusiva. Até onde eu estava pensando, né, acessível e inclusiva, eu pensei, será que não dá para diminuir chamar acessível e inclusivo.
Bom, mas eu quero falar um pouquinho, rapidamente, sobre esse tema da militância. Né? Um tema tão importante, né? Não só a causa da pessoa com deficiência, nós nos engajamos, né, em processos de mudança social, em várias frentes. Né? A gente, o Brasil, o mundo, tem, né, problemas inúmeros que precisam de solução, e a melhor delas é o engajamento das pessoas, é a pressão das pessoas junto ao poder público, junto às empresas, para mudar. E eu faço isso como militante. Né? Além do meu trabalho profissional ligado à pessoa com deficiência, eu penso muito em militância. O que a gente pode fazer individualmente ou coletivamente para ajudar nos processos de mudança. E a gente tem muita coisa para mudar. Por exemplo, para mim, o tema principal da agenda da pessoa com deficiência hoje é tornar a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, em algo realmente utilizável. Hoje a LBI tem 8 anos de vigência, eu digo que é uma letra dormente, porque ela existe, né? Vários direitos foram criados, mas a gente não consegue materializar esses direitos. Por quê? Porque, em grande medida, a LBI precisa ser regulamentada. E faz 8 anos que ela está vigente, por que ela não foi regulamentada ainda? Pergunto. Eu não sei. Né? Eu acho que um pouco de incompetência dos nossos... Mas também um pouco de falta de pressão do próprio movimento político. A gente não está tão bem organizado como deveria e não consegue fazer as pressões necessárias aí para que as coisas aconteçam. Então, né, gente, muito rapidamente, viu, Rodolfo, o que eu tenho para falar se engajem, né, sejam, puder participar de alguma entidade, algum movimento de militância importante, né, organizado. Nós, pessoas com deficiência, somos, infelizmente, em grande medida, muito desorganizados e desunidos, né, o que não nos favorece. Já temos, né, o preconceito como barreiras. Se a gente não souber, né, com pauta, com metodologia interessante, né, e levar esses nossos pleitos para frente, a coisa não vai acontecer. Então é isso que eu, basicamente, viu, Rodolfo, queria dizer. A importância da gente ter um papel de militância, de militar, né, de botar a cara, de reclamar individualmente, usar o Ministério Público, usar as ouvidorias, né, de órgãos públicos ou privados, ou seja, reclamar, levar o nosso pleito, tornar o nosso pleito público. Quanto mais público, melhor. E é isso. Eu tento fazer isso um pouco, né, na minha atividade profissional e pessoal, e convido vocês a refletirem sobre o tema e talvez terem atuações importantes, relevantes dentro do seu universo de ação. Uma coisa importante, né, Cid, que ele está fazendo hoje, o Cid é CEO da ICOM. Queria que você falasse um pouquinho da ICOM, Cid. Outra coisa, a ICOM está lá com muito orgulho, Cid, porque o Cid está lutando junto à Associação Brasileira de Normas Técnicas no sentido de referendar a acessibilidade de sites e aplicativos. Pode ser que não, mas eu quero que vocês fechem os olhos a princípio. Trocando o microfone, vamos lá. Eu quero que vocês fechem, tampem seus olhos e coloquem tampões também nos ouvidos e comecem a acessar sites. Aí vocês vão perceber, vão sentir a realidade, tá? Eu acho que é esse momento que nós percebemos que uma capacidade muito pequena de empresas ainda se conscientizaram. E na minha palestra eu vou mostrar a régua mercadológica do que estamos perdendo. Para se ter uma ideia, só de idosos. Olha que coisa interessante. Ontem eu recebi um post
de uma entidade que trabalha com pessoas, com idosos acima de 50 anos. O ChatGPT não identifica, isso é sério, eu não estou brincando não, tá? O ChatGPT, a inteligência artificial, não identifica pessoas acima de 50 anos. E ele colocou que não é nada mais, nada menos do que mais de 3 trilhões ao ano de consumo, Cid. E o ChatGPT não identifica. Olha, pessoal de empresa que está aqui sentado, pessoal de marketing, se o site GPT, nós estamos falando de 3 trilhões, tá? A pesquisa, aprofundar isso, fazer uma parceria. O Cid foi muito, muito inteligente no sentido de falar, tem que se organizar, né, Cid? É muito separado. Olha, se o ex-secretário fala isso, Cid, eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre essa organização, essas pessoas que têm que estar juntas. Chega, o cadeirante, a pessoa que usa cadeira de rodas, não é melhor que o cego, que não é melhor que o surdo, que não é melhor que a pessoa que tem transtorno, que não é melhor que o Down. Não é melhor. Todos estão no mesmo barco, né, Cid? Então, eu fui secretário municipal da pessoa com deficiência. Foi uma honra, uma experiência muito interessante e a gente fez uma gestão muito bacana. Nessa linha, outro motivo para a gente se manifestar, reclamar e tudo mais, é que, podem ver, não existe uma continuidade das políticas públicas em prol da pessoa com deficiência. Porque, em geral, não foi o meu caso, mas as secretarias e os órgãos que tratam do tema, muitas vezes o político, o gestor, o prefeito, o governador rifam para algum partido político. Eles botam uma pessoa que não tem o menor conhecimento sobre o tema, vai demorar 2, 3 anos para aprender o mínimo. Então isso é gravíssimo. Se a gente tivesse nadando no braçado em termos de políticas públicas e tivesse tudo resolvido, ok, temos espaço para negligência. Mas não é verdade. Falta, a gente está engatinha em termos de realmente usufruto dos direitos das pessoas com deficiência. Então, eu tive uma experiência muito legal como secretário. Depois, agora eu dirijo uma operação, eu entrego intérprete de Libras por videochamada. A gente faz atendimento em Libras por videochamada. O que é isso? Não precisa ter um intérprete, com todo respeito aos intérpretes, muito bom ter intérpretes presencialmente, quando é possível, mas muitas vezes não é possível ter intérprete presencialmente. Imagina uma emergência à noite no hospital. Então o que a gente faz? A gente faz intérprete, atendimento em Libras por videochamada. O intérprete aparece no celular, no tablet, no computador da pessoa e consegue triangular aquele atendimento presencial. Então, esse é o meu trabalho profissional. O Rodolfo estava falando, como militante da causa, hoje eu tenho um trabalho bastante importante na área de acessibilidade digital. A LBI, de novo, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, tem um artigo 63 que diz que todos os sites em operação do Brasil têm que ser acessíveis. Só que hoje a realidade é que cerca de 1% dos sites em operação do Brasil são plenamente acessíveis. E o que acontece? O artigo 63 da LBI, ele não consegue, a gente não pode processar ou chamar o Ministério Público contra uma empresa cujo site é acessível, seguindo, obedecendo o artigo 63, porque esse artigo, como muitos outros da LBI, tem que ser regulamentados. O governo passado não regulamentou, o anterior não regulamentou, esperamos que o Lula agora regulamente. Muito importante. Mas a gente está fazendo um trabalho de base, sério, junto à BNT, de normatização do que é acessibilidade digital. Se não tiver a norma brasileira de acessibilidade digital nos sites, que nós estamos criando agora, não dá para regulamentar o artigo 63 da LBI. Então, esse é um trabalho importantíssimo de normatização. Nós estamos agora abrindo um outro grupo de trabalho para a normatização do que é acessibilidade digital. Agora nós estamos abrindo um grupo de trabalho também para normatizar o
que é o atendimento em Libras por videochamada. Porque, de novo, nós a gente não sabe. A gente que não é surdo não sabe a importância da Libras. E Libras não é só uma pessoa fazendo sinais na frente da plateia. É muito importante que esse intérprete, principalmente no serviço que a gente presta, tenha uma formação, uma capacitação elevada, porque nós lidamos com questões que têm consequências jurídicas. O atendimento do Banco do Brasil, o atendimento da Prefeitura de São Paulo, o atendimento do Governo do Estado de São Paulo. Quer dizer, não é banal. Essa intermediação, essa tradução pode ter desdobramentos jurídicos, certo? Então, de novo, importante a gente trabalhar na base, na regulamentação e na normatização dessas questões para que o cenário de inclusão da pessoa com deficiência seja mais seguro, para que ela possa realmente exercer os seus direitos. Olha o que você está falando. Você está falando o seguinte: nós entramos numa audiência, e está lá o juiz dando, e está acontecendo a interpretação de Libras. Ela, na realidade, está falando em Libras com uma pessoa surda. Se ela não tiver conhecimento jurídico, o que acontece? Acontece que ela vai transmitir uma informação falsa, uma informação errônea. E isso pode gerar uma consequência danosa. Imagine eu falar, no caso de uma interpretação de uma doença nesse... Sim, com certeza. Olha a história que interessante, né? Entre as pessoas com deficiência, eu considero a comunidade surda como algo muito particular. A gente não tem noção das dificuldades que eles passam por não conseguir se comunicar. E uma ignorância no sentido mais profundo da palavra, da falta de informação, o que gera, inclusive, para a gente eles são muito inocentes. Então, outro dia eu estava lá na Unicom, e me procuram contar a história. Chegou um surdo da Secretaria da Fazenda, do balcão do município de São Paulo, com 5 carnês. Eles acionaram a gente, ele entrou em chamada, o intérprete entrou no celular, no tablet lá da Secretaria da Fazenda, e começou o intercâmbio ali, a intermediação do atendimento. Então esse surdo tinha 5 carnês, que a gente viu que era carnês de IPTU, que fazia 5 anos que ele não pagava, porque os pais faleceram e não contaram para ele que tinha IPTU, que aquele carnê tinha que ser pago todo ano. Olha o nível da inocência e o nível da importância desse tipo de serviço, de atenção e de inclusão da pessoa com deficiência. Eu vou contar um caso agora da comunidade surda, mas tem outros tipos de perrengues, distintas deficiências. O Marcelo aqui pode, acredito que dá depoimento nesse sentido também, que as pessoas passam por falta de suporte necessário à pessoa com deficiência. Então, é disso que eu estou falando. A gente tem que se mobilizar, tem que ter um trabalho individual, pessoal, mas também, se possível, junto às entidades sérias do mercado, para a gente mudar esse quadro, para que a nossa inclusão possa ser completa, possa ser gradualmente até chegar no nível de inclusão de fato. Só de fato, eu estive num evento na Associação Comercial na cidade. A gente foi brilhante na Associação Comercial. Ele levou profissionais das mais altas estilos, Microsoft, Google, Go, estava lá o pessoal da Google, Go, só para citar alguns. Foi incrível, mas esse é o problema. Imagine uma interpretação de Libras de um caso de que uma pessoa está com uma doença terminal, por exemplo, e o intérprete não compreende. Imagina só o transtorno que isso pode acontecer, na falta de comunicação.
Então é disso que o Cid está falando, é essa normatização. Deixa eu contar a última historinha, depois eu paro. A minha filha está ali, ó, ela quer já me voltar e eu tenho que ir não sei aonde. Mas eu vou contar uma história super interessante, emocionante. Então, de novo, eu trabalho com atendimento em Libras para o funcionário. O principal cliente hoje, que faz o trilho da ONG, nós somos uma ONG, é a Prefeitura de São Paulo, entendeu? Eu implantei esse serviço da Prefeitura e fiz bem feito, sem falsa modéstia. Então, hoje, qual a área que mais, qual a demanda hoje? A área da saúde. A comunidade surda não ia ao médico. Existe a Santa Casa de Misericórdia aqui em São Paulo, já tem um grupo de trabalho, um grupo de estudos, que estuda a saúde da comunidade surda, que sempre negligenciou a saúde. Então agora eles estão tirando atraso, porque a demanda é muito grande. Então hoje eu digo, o Sírio não tem, o Einstein não tem, mas hoje a Prefeitura de São Paulo, você chega em qualquer UBS, sendo surdo, você é atendido da recepção, passando pela consulta, depois os exames e procedimentos com a ajuda do médico. Para mim, hoje, e daí eu encerro, o ápice do atendimento humanizado para a pessoa com deficiência são os partos, onde nós, no COM, entra o maridão na sala de parto, segurando o celular, com a tela voltada para a parturiente surda, o intérprete na tela traduz para ela o que o médico e a equipe de enfermagem estão falando. Então hoje, de novo, o Sírio não tem, o Einstein não tem, Santa Catarina não tem, Promatra não tem, mas a mulher surda hoje, se vai ter nenê num hospital público, ela pode ser acompanhada, ela vai ter esse atendimento, essa atenção via ICOM, de intérprete de Libras para traduzir o que o médico e a equipe fala. Isso me emociona até hoje, eu acho o ápice do atendimento humanizado, e assim tem que ser. Falando de atendimento humanizado, o Cid vai entregar hoje uma homenagem fantástica de Romeu Sasaki. E para quem não conhece o Romeu Sasaki, ele é realmente uma das estruturas, um dos pilares da defesa da pessoa com deficiência. Romeu Sasaki, ele criou uma série de terminologias científicas, uma das pessoas que escreveu cientificamente. O que o Cid coloca aqui, a necessidade junto à BNT, para que se estruture o quê? Se estruture depois normas, que em cima de normas você pode acionar um Ministério Público, você pode acionar um PROCON, você pode acionar entidades que a BNT não tem um caráter fiscalizatório, mas essas entidades têm, com documentos regulamentados e normatizados, correto, Cid? Ele vai poder fazer o quê? Olha, não está seguindo a norma, nós temos um problema jurídico grave aqui. Está o intérprete de Libras que não entende de advocacia, não entende de discurso jurídico e está causando um problema enorme. Imagine no caso, como eu já falei, da saúde, de uma pessoa que não sabe decodificar, transformar a linguagem dentro da linguagem de Libras e faz uma comunicação errada. Pode acabar com uma família, pode passar uma informação errônea de um quadro clínico que não é um quadro clínico verdadeiro, não é assim? Verdade. Mas olha, já aqui, indo na linha dessa homenagem para o Romeu Sasaki, está aqui o filho dele, o Roger Sasaki, queria só reiterar, se vocês não conhecem, procure, a internet está cheia de informação sobre o Romeu Sasaki, mas era um pilar do movimento da pessoa com deficiência, principalmente na questão da formulação, de teorias, de abordagens, os 8 eixos da sensibilidade, 7 eixos da sensibilidade, e a questão também do emprego apoiado, que foi uma grande luta do Romeu Sasaki,
o emprego apoiado era uma referência nacional em termos de teoria e prática do emprego apoiado. Então, uma perda enorme que a gente teve recentemente, e admiro muito aqui, parabéns por essa iniciativa de homenagear o Romeu Sasaki, porque na verdade o Roger vai levar para casa dele esse prisma de acrílico bacana, mas o mais importante é falar o nome, lembrar de Romeu Sasaki e levar essa mensagem do Romeu Sasaki para quem não conhece. Então, se vocês não tiveram até agora nenhum contato com a obra do Romeu Sasaki, é uma oportunidade agora de voltar para casa, entrar na internet, procurar Romeu Sasaki e aprender um pouco do que esse grande homem fez pela pessoa com deficiência e pelo Brasil. Então, Roger, vamos chamar. Roger, você pode vir até aqui, Roger? É uma honra receber o Roger Sasaki. Queria uma salva de palmas. Uma pessoa fantástica, sensível, fotógrafo, designer, né, Roger? Fotógrafo. Falou para mim, você é um bom fotógrafo? Como pessoa simples. Ele falou, não sei. Aqueles que dizem assim, eu já trabalhei com muitos fotógrafos, são os melhores. Agora, Roger, eu queria que você, antes que o Cid entregasse essa simples placa, porque o seu pai merece realmente, é o que o Cid disse, porque o seu pai merece a continuidade, e a continuidade, o Cid falou bem, é pegar a LBI e transformar realmente na prática, no dia a dia, que aquilo seja uma lei e que aquilo nós possamos regulamentar todos os artigos que estão lá e nós possamos efetivamente, porque aquilo é maravilhoso, né, Cid? É maravilhoso, só que pontinhos. Entendeu? Os pontinhos é que são problemas. E Romeu Sasaki foi a pessoa que estruturou dentro do caderno técnico, a área técnica da revista Reação, sempre escrevendo, não sei mais há quantos anos, acho que mais de 20 anos. A Reação desde o primeiro. Desde o primeiro, a Reação tem 26 anos. 26 anos, eu conversei com o Rodrigo, que ele não está aqui, está correndo, o Rodrigo. Fatalmente uma perda gigantesca, porque todo mês tinha dentro do caderno técnico as especificações da qual o Cid está muito bem falando. O Cid está muito bem falando, que são o quê? A base para que nós possamos estruturar e colocar as coisas em pauta, as coisas em prática, né, Cid? Bom, como Roger, queria ouvir você um pouco sobre seu pai, né, e a importância dessa homenagem. Alô? Opa. Ok, vamos lá. Bom, boa tarde, obrigado pela presença de vocês, obrigado pela homenagem. Acho que eu vou começar agradecendo, então, o Rodrigo Rosso pelo convite, né? O Rodolfo também por convidar. Eu estou vendo aqui o Marcelo, prazer. Eu conheci agora o Cid também, muito obrigado. Fico muito feliz de ver o senhor Osmar Santos ali também. Eu lembro que, até por uma recordação do meu pai, foi ele que chamou a atenção da notícia do acidente e como ele ficou, e acompanhou a recuperação do senhor e comentava. Acho que ele deve ter juntado bastante material, então vê-lo aqui também me remete a essas memórias do meu pai, da atenção. Desculpa que está falando um pouquinho aqui. Então eu fico muito feliz de vê-lo aqui também. Eu gostaria de dizer que eu fico muito feliz de falar sobre essa homenagem ao meu pai, os projetos. Eu gostaria de falar brevemente também dos projetos que ainda acontecem em nome dele, destacando que eu não segui neste campo, né? Eu tenho um outro campo de atuação, mas eu fico muito feliz de falar. Desculpe que eu não fiz minha descrição, acho que eu precisaria fazer. Eu sou um homem oriental, cabelos pretos longos e barba grisalha, camisa cinza. E eu vou funcionar melhor à base de perguntas do que só eu falando aqui, talvez. Então vamos lá, perguntas. Roger, como é o dia a dia do seu pai? Como é que ele foi te ensinando? Porque na realidade trabalhar com as pessoas com deficiência exige uma espiritualidade muito grande. Não tem como, né?
você trabalhar, porque você está mexendo com pessoas que na realidade você está construindo mundos. Como é que seu pai te passava isso? Tá. Olha, existe uma sequência de recordações também, interessante pergunta. O meu pai, desde antes de eu nascer, já era envolvido no movimento das pessoas com deficiência. Então, quando eu nasci, eu tenho uma irmã mais velha, eu já nasci inserido nessa rotina de reuniões, juntando pessoas, conversando ideias. Então, eu me lembro muito dos amigos do meu pai, dos encontros entre os amigos do meu pai, ser um grupo muito diverso de pessoas, tanto em relação a etnias ou enfim, qualquer outro tipo de classificação que queira fazer, mas também de ter muitas pessoas com deficiência, ter pessoas com cadeira de roda. Tinha eu sempre esqueço o nome dela, mas uma amiga que ficava numa cama mesmo. Tinha pessoas com diversos tipos de muletas ou suporte, enfim. Então, eu cresci... É uma pessoa fantástica. O Cid está tentando lembrar, inclusive lá no memorial, tem sempre uma foto dela. Eu lembro muito do... O sobrenome dela era Guarda. Isso, mas eu não lembro o primeiro nome. O papel dela é fantástico. Sensibilidade incrível, né, Cid? Então, e eu lembro de a gente visitar, eu lembro dele visitar clientes, eu falo clientes porque ele atendia, né, das pessoas, também de pessoas recém-acidentadas. Tinha um amigo dele que era pintor, acho que ele ainda atuante, Gonçalo, pintando os pés. Então, eu acho que eu cresci nesse ambiente diverso, de uma forma natural, que eu acho que é o ideal. Era uma coisa que acontecia, não tinha nenhum tipo de introdução. Olha, a gente vai num lugar e vão ter pessoas assim. Não, a gente ia e as pessoas estavam lá. Então eu acho que é muito interessante isso, de crescer nesse ambiente naturalmente diverso, buscar isso. Então acho que ele buscava isso, que as outras pessoas, enfim, que isso fosse a normalidade, né? As pessoas conviverem num ambiente diverso em relação a pessoas com deficiência e em relação a qualquer outro tipo de classificação que exista entre nós, né? Olha que interessante. Uma criança crescendo nesse universo diverso e já entendendo a diversidade. Eu confesso que comigo, até há 11, 12 anos atrás, entendendo aí, atendendo as pessoas com deficiência visual que chegaram, meu nome é Rodolfo, professor Duda, eu ponho... Desculpa, falhando o microfone aqui. A camisa branca com a marca Instituto Humanos, e nós estamos aqui sentados. Do meu lado esquerdo está o apresentador Osmar Santos, que está com um chapéu maravilhoso, um blazer cinza, uma camisa azul, e vai falar com todos vocês daqui a pouco a experiência de vida. Está o Cid do meu lado direito, que está com um blazer xadrez, né, Cid? É uma pessoa com um pouquinho de cabelo, né? Só um pouquinho, né? Que sobrou, né? Os cabelos heróis da resistência. O pessoal tá rindo, que já tá imaginando lá os heróis da resistência. Eu também, eu tenho a boina para esconder os heróis da resistência, né? Que eu não sou muito fã deles, mas eles estão indo embora aos pouquinhos. E está o Alexandre da Gap, Marcelo da Gap Dev, que eu queria que ele fizesse a descrição dele. Boa tarde, vocês que chegaram agora. Eu também sou deficiente visual, eu tenho baixa visibilidade, eu não enxergo com o olho esquerdo e tenho 40% de visão com o olho direito. Eu sou militar, de cabelos pretos, né? Uma barba grisalha, estou de uma camisa preta aqui e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Esse evento ele está surgindo, tá? Nós temos o intérprete de Libras também que está do nosso lado
nosso lado esquerdo, tá interpretando Libras. Esse evento está surgindo. Ele tinha todo um cronograma, mas ele está surgindo por pessoas maravilhosas que foram surgindo. E o nosso objetivo aqui, o próprio Cid falou, é integração. E eu acho que nós partimos da integração a partir do momento que nós começamos a entender a particularidade e a dificuldade de cada pessoa com deficiência. Por isso, a sua dificuldade, você que está com baixa visão, cegueira, dificuldade de mobilidade, presta atenção, todos nós temos que lutar por uma única causa, né, Cid? Eu acho lindo isso. Eu acho lindo, por exemplo, eu vou mostrar na minha apresentação, a etnia, os movimentos de etnia e os movimentos LGBTQIA+. O pessoal fala integração, eles estão lá, estão na SG, estão porque estão organizados, né, Cid? Sem dúvida, né? E, a gente precisa, de novo, mais uma vez, a gente precisa se organizar melhor, tá muito longe de estar satisfatório, né? A pessoa com deficiência, apesar das evoluções, de novo, precisamos juntar, precisamos ter mais coesão, entidades mais fortes para poder levar nosso pleito a Brasília, onde for, de uma forma muito mais consistente do que acontece hoje. O Instituto Humano já se coloca aqui à sua disposição. Quando eu conheci o Cid, foi fazer uma primeira entrevista. Primeiro eu conheci o Cid no apartamento dele, a gente com uma proposta nova, né, Cid? Sempre com proposta nova. Depois a gente conheci, fiz uma entrevista e ele fez uma palavra militância. Essa palavra marcou, não aquela militância negativa, agressiva, mas a militância construtiva, produtiva, organizadora, aglutinadora de pessoas. Eu estou muito feliz de estar aqui. O Cid tem um compromisso, então eu não quero segurar mais o Cid. Roger, só quero fazer uma pergunta com relação ao seu pai e tudo mais. Eu gostaria que você falasse para nós do seu coração, como você sentiu a contribuição dele para as pessoas com deficiência. Olha, eu sempre tive uma percepção, apesar de novo não ser do campo, de que o que ele fazia era muito importante. Eu acho que, para começar, porque tanto meu pai quanto a minha mãe eram da área da educação, educadores, então sempre entendia os professores como uma figura importante na sociedade. E dentro desse tema, eu percebia que ele tinha um reconhecimento, e é a grande pergunta, né? Por que ele, não sendo uma pessoa com deficiência, ocupava esse lugar? Então, quer dizer, ele tinha um reconhecimento e a chancela das pessoas com deficiência de que ele poderia, ele era bem-vindo ocupando esse lugar de falar sobre o movimento e tudo. Então, eu reconhecia esse lugar dele, então eu sempre entendi como muito importante. E após o falecimento dele, eu sempre falo assim, uma das heranças que ele deixou foi os amigos dele. Porque todos eles trazem muito apoio para os projetos, porque eu preciso muito da ajuda desses amigos que são... Do acervo. Então eu gostaria de falar rapidamente, porque eu entendi que ele tem um horário. Eu vou pontuar três projetos que tem ainda do Romeu, que estão em aberto, que eu estou tentando amarrar. Então, tem 2 livros que ainda vão sair. Ele estava organizando um livro sobre emprego apoiado, a história do emprego apoiado no Brasil. Então ele escreve uma parte e convida mais, acho que são 19 autores para escrever capítulos da história do emprego apoiado. Eu não estava sabendo desse livro, mas um dos participantes me perguntou e eu falei, olha, a gente pode olhar no HD dele para ver se tem esse livro. Então a gente encontrou esses arquivos e aí eles vão seguir, são pessoas da ANEA, né, da Associação Nacional do Emprego Apoiado, que vão tentar agora reorganizar esse livro que ele estava fazendo, espero que saia. O segundo livro é um livro que eu estou tentando organizar, eu estou fazendo isso, eu tenho ajuda também dos colegas, o Marco Pellegrini está escrevendo uma boa introdução também, e é uma coletânea de artigos sobre assuntos variados, de todos os anos de atuação dele. Para ter ideia, tem artigos até que ele pegou do mestrado, da graduação dele, do TCC em Serviço Social, então coisas de 1960 e alguma coisa, até textos que ele escreveu durante a pandemia, né? Ele faleceu ano passado. Então é uma coletânea de artigos sobre diversos aspectos
tem coisas de legislação, mas tem discussões sobre filme, sobre teatro. Então é tão amplo que eu acho que é um livro introdutório para pessoas que têm que começar a lidar com esse assunto, até pessoas especializadas e profissionais na área. Então tem 2 livros que eu espero que saiam logo. O terceiro projeto, que eu inclusive agradeço a oportunidade, eu sempre tento falar sobre isso, está um pouco aqui, mas tem um site que chama sociedadeinclusiva.com.br. Se você botar /acervo, então sociedadeinclusiva.com.br/acervo, tem um texto sobre o projeto de divulgação do acervo do meu pai. Então, o meu pai não só ele escrevia tudo que ele fazia baseado numa biblioteca particular dele, de 60 anos de seleção de documentos, tanto escritos quanto iconográficos. Então tem muita imagem, assim, uma ocasião como essa ele fotografaria. Então muita reunião, muitos encontros de personagens que estavam novos e agora são mais velhos. Então tem uma história das pessoas envolvidas, tem uma história das instituições do Brasil, instituições que se criaram, que permaneceram, que se transformaram, que acabaram. Tem documentos, todos os manuais que ele trazia de fora, então ele tinha esse papel de fazer a ponte entre o que acontecia em outros países e o Brasil, então ele trouxe muita coisa. Ele tinha um papel de tradutor oficial de legislação, então ele traduziu muito texto. Então todo esse material de livros, de documentos que ele coletou, que ele escreveu, fazem parte do acervo que ele usava até os últimos instantes. Tanto que ele sempre falou para mim que ele queria disponibilizar, mas que ele precisava sempre ter um lugar que ele pudesse continuar usando. Então esse acervo, a família está mantendo com esforço próprio, por enquanto, mas ele não está em condições de consulta, porque ele está basicamente guardado num lugar muito pequeno. Então esse projeto que eu estou lançando, estou tentando caminhar com ele, é um pedido de ajuda da própria comunidade, porque eu como filho eu quero manter, mas eu acho que tem um interesse da própria comunidade, do movimento, das instituições, das empresas, para manter esse acervo de documentos, porque ele não só é valioso como história, mas ele é um material de pesquisa muito válido. Nesse um ano do falecimento dele, a gente teve 1 ou 2 pessoas que pesquisaram coisas assim, não de uma forma ideal, mas eles ficam impressionados com a riqueza de material que tem lá. Tipo, a documentação, assim, você puxa qualquer coisa, tem tudo ali, ele guardava tudo. Quem conhecia ele sabe que ele fotografou tudo, guardava tudo. Então eu acho que é de uma importância fundamental, não só como história, mas para ser base de novas pesquisas acadêmicas, tá? Aqui no site vai ter um texto, quem quiser entrar em contato comigo também depois. Tem uma ideia de dinheiro ali, mas claro, eu sei que dinheiro é uma coisa difícil, mas a ideia seria ter um espaço onde as pessoas pudessem consultar esse material e fazer as pesquisas, por qualquer motivo que seja. Ele tinha esse sonho, tanto que nas coisas dele eu encontrei uma pasta onde ele colecionava croquis e ideias de um centro de estudo sobre inclusão de pessoas com deficiência. E nesse centro de estudo tinha a biblioteca dele à disposição, tinha mesas, tinha até uma copa, uma cozinha, para as pessoas ficarem ali super à vontade. Então eu convido vocês a acessar esse site. sociedadeinclusiva.com.br/acervo. Tá? sociedadeinclusiva.com.br. A ajuda pode não ser só financeira, mas também como ideias, porque é isso, vocês trouxeram ideias sobre como viabilizar. Quem quiser conhecer o acervo é só falar comigo. Eu vejo o seguinte, eu não sou da revista Reação, mas eu sou grande amigo do Rodrigo, né, Cid? Eu acho que o Rodrigo não se oporia em publicar uma reportagem fantástica falando disso tudo, já começando a burilar, a mexer no mercado, procurando eventualmente patrocinadores, pessoas que se comprometam com isso, né, Cid? A gente não pode perder a história, né, Cid? De jeito nenhum. E, Roger, parabéns aí pelo trabalho. Espero que esses projetos frutifiquem, né, e esse legado continue disponível, mais disponível para as pessoas que queiram fazer uso dele e consultá-lo. Então, conte comigo, né, se eu puder ajudar em alguma coisa. E
né, vou lhe dar agora essa... Por favor. Aqui não, fica tranquilo. Tá aqui. O Cid vai fazer a entrega oficial, por favor. Roger, pegue, por favor. Roger, isso é uma simples homenagem, por favor, mas eu gostaria que você lesse o que está escrito aí, por favor, no microfone, melhor esse aí que está falhando. Então muito obrigado, é um troféu, é uma placa de homenagem muito bonita, de acrílico, com a marca do Mobility Show, a data, 2023, Instituto Humanos e o Sistema Reação, né? Eu vou ler então o que está escrito aqui, vamos lá. Honra ao mérito, Romeu Sasaki. Muitas pessoas passam pelo universo, mas poucos deixam legados e marcas que ficarão para a eternidade, pois seus atos mudaram a vida e o dia a dia de milhares de seres humanos. Ações que transformaram todo um segmento durante mais de 60 anos de amor e dedicação. Grande professor, palestrante, escritor, consultor, estudioso e, acima de tudo, um grande ser humano, comprometido com a causa, com a educação, a inclusão, o mercado de trabalho das pessoas com deficiência. Uma pessoa eterna, o pai da acessibilidade e da inclusão no Brasil. O pai da acessibilidade. Eu queria uma salva de palmas, parabéns mesmo, Osmar Santos aqui, parabéns, fantástico. Romeu, eu quero te dar um abraço, porque quando a gente escreveu esse texto, a gente pensou muito, faltavam palavras, porque a placa é muito pequena. Se fosse colocar tudo, acho que o Romeu teria uma placa de 4 por 20 metros, entendeu? Porque é muita coisa. O pai dele é uma pessoa, realmente é um alicerce, é uma estrutura. Cara, obrigado. Em nome do Instituto Humanos, da revista Reação, do Sistema Reação de Comunicação, queria parabenizar o Roger por essa coisa fantástica. Cid, se você está saindo, eu queria as palavras finais aí, para você poder encerrar. Depois nós vamos com Osmar Santos, vamos dar uma ripa na chulipa e vamos falar de pintura, claro. Osmar Santos mudou. Osmar Santos saiu do maior locutor brasileiro para o maior pintor brasileiro. Mas está sempre o maior, né, Osmar? Mas vamos lá. Só para finalizar, eu fico à disposição de quem eventualmente queira falar comigo. O Rodolfo tem meu contato, eu faço descobrir, redes sociais, estou à disposição. E, de novo, contem comigo para militar, esse é o nome do jogo, né? Isso aí, é o nome do jogo. O Instituto Humanos já está com o Cid aqui. Nós estamos juntos, né, Cid? O Cid me pediu várias provocações. Eu estou provocando o Cid. Em breve estaremos construindo muitas pontes juntos, meu irmão. Tenho certeza. Vai ser um prazer. Obrigado por vir, Cid. Cid agora vai correr com a família aí, comprar um carro com isenção, né, Cid? Não fala isso, que a minha mulher não quer falar isso, mas vamos lá. A família existe. E, gente, continua aqui com a gente, que agora eu vou chamar o Osmar Santos, depois a gente vai chamar o Henrique Vitorino. O Henrique Vitorino vai estar conosco, fazendo uma passagem maravilhosa, e depois virão os outros palestrantes, porque, como eu falei, a coisa foi surgindo e foi montando esse início fantástico. Cid, obrigado mais uma vez. Obrigado pela presença. Osmar Santos, a palavra agora. Esse cara, eu queria o quadro dele, por favor. E eu queria agora também chamar o Henrique, você já vai falar, tá, Marcelo? O Henrique Vitorino. Henrique Vitorino eu conheci hoje, mas é uma pessoa fantástica, que ele tem o livro Manual do Infinito. E ele tem relatos de um autista adulto. A primeira vez que eu pude ver o Henrique foi hoje, tá? Descobri que o Henrique é músico, tá? Ele é licenciado em filosofia. Minha esposa está fazendo um trabalho maravilhoso. Só para vocês terem uma ideia, Henrique, 96,2% das escolas não estão preparadas
estaduais e municipais e também particulares, não estão preparadas para receber através, mesmo salas multifuncionais. O estado de São Paulo, dado Diversa, que é do governo federal, tem 16,2% de salas multifuncionais, que são salas que tem as pessoas que fazem o quê? A integração com o professor regente, que são os professores auxiliares, e preparam o aluno para estar integrado. Nós estamos fechando o Instituto Humanos uma parceria com uma empresa que se chama Civian. Ela tem quase 65 anos de mercado, ela tem uma série de ferramentas que vão auxiliar as pessoas, em particular com o espectro, para que elas possam estar interagindo. Ela tem uma série de ferramentas digitais e ferramentas manuais. Como disse muito bem o Cid, o objetivo do Instituto é trabalhar soluções. E soluções, como esteve aqui o Roger, representando o seu pai Romeu, soluções, elas representam filosofia, tecnologia, conhecimento, ciência. Então a gente está buscando cada vez mais soluções tecnológicas. Nessa feira os senhores vão ver cadeiras que andam sozinhas, cadeiras a controle remoto, cadeiras a controle com voz, cada vez mais a inteligência e cada vez mais o Banco do Brasil, por exemplo, com suas carteiras de crédito, que ainda não são as melhores, mas são. É o que o Cid disse, se nós não nos unirmos, não pressionarmos, não manifestarmos, quando nós pegamos, eu não quero discutir nada sobre o movimento, por exemplo, das pessoas pretas, das etnias, eles conquistaram coisas maravilhosas, e está certo, e está absolutamente certo, temos que seguir os caminhos, do LGBTQIA+, mas os caras estão lá na frente, 1 milhão, 2 milhões, seja lá quanto eles colocam, se nós promovermos uma passeata